O fato de Alexandre não ter ligado ao resgate para socorrer Isabela, que tinha sido jogada da janela de seu apartamento naquela noite, foi alvo de muitas críticas e muito explorado por aqueles que os acusam. Diz a reportagem de O Globo. O promotor questionou ainda o porquê de Alexandre Nardoni não ter ligado para o resgate. Ele fez o que qualquer um de nós faria, menos o pai. Ligar para o resgate é isso que se faz numa situação de emergência. Eu pularia pela janela para defender meu filho, desceria as escadas e não ficaria apertando o botão esperando, disse. O promotor não passou por essa situação para afirmar que qualquer pessoa ligaria ao resgate. Numa circunstância em que a pessoa está em estado de choque e pânico, não teria lucidez para tomar decisões racionais. Sua reação seria impulsiva, emocional e agiria por instinto. Vamos analisar o depoimento de Alexandre no momento em que viu sua filha caída lá embaixo no jardim. Em seu primeiro depoimento, ao ver Isabela lá embaixo, o relato de Alexandre diz: adentrou no quarto dos meninos, observando que havia pingos de sangue no chão e olhou direto para a janela que estava totalmente aberta, vendo que havia um corte na tela de nylon de proteção, formando um círculo. Que então dirigiu-se à janela com o filho no colo e, ao olhar pela janela, viu que sua filha encontrava-se caída lá embaixo, na grama. Informa que neste momento levou um choque e passou a gritar, que as crianças se assustaram com os gritos e acordaram, que ao observar Isabela caída, não viu ninguém perto dela. Alexandre diz que perdeu o chão após a morte de Isabela, e que, ao entrar no apartamento da família e perceber que a tela de proteção estava rompida, tentou olhar pela janela com um dos filhos mais novos no colo. Ana Jatobá descreve a reação de Alexandre quando viu pela janela Isabela caída lá embaixo no jardim. Fui ao quarto dela e vi o edredom revirado e o sapatinho no chão. Pensei que estava na nossa cama. Olhei e não estava. Fomos ao quarto dos meninos. Foi aí que vimos a tela rasgada. O Alexandre subiu na cama e pôs a cabeça para fora através do furo, com o Pietro ainda no colo. O Alexandre começou a berrar. Eu gritava. Os meninos acordaram. Eu não acreditava. Também fui olhar e vi o corpinho dela no chão jogado. Ana Jatobá fala nesta outra reportagem da reação de Alexandre. Ela afirmou que, para olhar para baixo pelo furo, ele teria de subir na cama. Ele ficou branco e gritou. A Isabela está lá embaixo, contou ela, que estava com o Cauã, o filho menor nos braços. Ana Jatobá relatou ter ficado desesperada e gritado muito. Nessa hora de pânico, em estado de choque, não tem como a pessoa raciocinar, ter lucidez para tomar decisões. Por isso, a reação de Alexandre, ao ver sua filha caída lá embaixo, o impulso foi imediatamente de ir vê-la. Não lhe ocorreu, no momento, ligar ao socorro, no estado de choque em que se encontrava, pois queria primeiro ver a menina. A primeira reação de Alexandre, ao chegar no jardim e ver sua filha estendida na grama, foi o de pegá-la e levá-la ao pronto-socorro. Mas não foi assim que a delegada Renata Pontes descreveu sua atitude diante de sua filha desmaiada. A delegada Renata Pontes também diz ter ficado impressionada com a atitude de Alexandre na noite do crime. Para ela, o pai da garota tentava convencer a todos de que havia um ladrão no prédio e não demonstrava abatimento pela morte. Pela declaração da delegada, ficou a impressão de que Alexandre não se importou em socorrer a menina. Mas o que dizem os moradores do prédio, que viram Alexandre perto dela, estendida na grama? A primeira pessoa que chegou perto de Isabela caída no jardim foi o porteiro Sr. Valdomiro. Ele viu Alexandre chegar e dirigir-se diretamente para Isabela. Ele relata: Alexandre estava muito agitado e colocava o rosto próximo ao corpo da criança e queria pegar a criança para levar ao pronto-socorro. Seu Lúcio, que estava na sacada neste momento, encontrava-se acionando a polícia e o resgate. Gritou para que Alexandre não mexesse na criança. Imagine o desespero de um pai vendo sua filha ferida no chão, sem poder fazer nada, conforme relata o vizinho do prédio onde morava. Ele olhava a criança, escutava o coração.
Ele ia da criança no jardim até o parapeito do prédio, para a rua, desesperado, contou o vizinho. Um morador do quarto andar também falou em depoimento, que chegou ao prédio logo depois da queda, que também viu o pai da menina gritando por socorro e perguntando: "Cadê a ambulância? Cadê a ambulância?" Também o desespero de Ana Jatobá foi presenciado por uma vizinha. Uma moradora do 11º andar contou à polícia que ouviu uma mulher gritar: manda o resgate rápido. A menina caiu do 6º andar. A moradora disse que desceu e encontrou Ana Carolina Jatobá desesperada, andando de um lado para outro, com o filho de 11 meses no colo. Ficou bem claro que Alexandre tentou desesperadamente socorrer sua filha, como se vê também no vídeo da Globo. O porteiro conta que Alexandre queria levar a criança ao pronto-socorro, mas que seu Lúcio, o vizinho que chamou o resgate, gritou para que Alexandre não mexesse nela. O morador confirmou a orientação em depoimento. O síndico Sr. Lúcio, que estava na sacada de seu apartamento no 1º andar, gritou de forma autoritária para que Alexandre não mexesse na menina, que estava estendida, desmaiada na grama do jardim, informando que o resgate já estava a caminho. Alexandre obedeceu. Mesmo aturdido, ele entendeu que era perigoso mexer numa pessoa ferida, pois, dependendo das fraturas, somente pessoa habilitada pode realizar esta tarefa. Como o resgate já estava a caminho, o jeito era esperar. Apesar do desespero, da aflição e agonia, ele não podia fazer nada. Não foi somente o porteiro que ouviu o síndico gritando para que Alexandre não mexesse na menina. No prédio, a segunda ouviu a criança da casa dela, ali do outro lado da rua. Logo em seguida, Isabela foi jogada do 6º andar. Segundo uma das testemunhas, depois da discussão, passaram cerca de 5 a 8 minutos, até que uma mulher começou a gritar. Essa pessoa também ouviu alguém gritando: "Não toca nela, não toca nela." Neste momento, Alexandre já estava perto da filha e teria sido impedido por um dos moradores de tocar em Isabela. Quando o síndico viu a menina caída lá embaixo, sua reação imediata foi de ligar ao socorro. Mas, e se fosse a sua filha? Ele tomaria esta mesma decisão? Ele ficaria mais de 1 minuto ligando ao resgate, no choque que levaria ao ver sua filha caída lá embaixo? São duas situações diferentes e, portanto, as decisões também poderiam ser diferentes. Para que a vizinha pudesse ouvir o síndico ordenando para que Alexandre não mexesse na menina, ele deve ter gritado bem alto, a ponto dela escutar com nitidez esta ordem. Esta vizinha que ouviu os gritos do Sr. Lúcio para que não mexesse na menina é a mesma que acordou ao ouvir os gritos de Isabela quando foi atacada. Depois dos gritos da menina, passados 5 a 8 minutos, ela ouviu gritos de uma mulher, provavelmente era Ana Carolina. Esta mulher a que se refere a reportagem anterior. Trata-se da advogada Geralda Afonso Fernandes, vizinha moradora em uma casa próxima ao edifício London. Não restam dúvidas, portanto, de que Alexandre tentou desesperadamente socorrer sua filha Isabela. Vejam como são vários os depoimentos dos vizinhos, que contradizem o que a delegada disse, de que Alexandre não demonstrou abatimento pela morte dela. Tanto Alexandre como Ana Jatobá demonstraram reações condizentes com as circunstâncias do momento. Muito desespero, dor, gritos, angústia e impotência em socorrer Isabela, mas sem poder fazer nada, na espera do resgate que estava a caminho. O fato de Alexandre não ter socorrido Isabela ficou bem esclarecido diante das circunstâncias apresentadas.